Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, dou graças a Deus por mais um momento estar com vocês, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e graças a Deus que estamos concluindo esse trimestre. Iremos ingressar no quarto trimestre com lições também maravilhosas, e estamos hoje na última lição, a lição de número 13, a qual será ministrada no dia 30 de junho de 2024. A mesma tem o título A Cidade Celestial. Nós vamos fazer uma abordagem sobre a lição, sobre a cidade celestial. Que cidade é esta? Na nossa lição, o texto áureo diz: a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A verdade prática diz: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumirá com a entrada pelos portões celestiais. Temos a lição dividida, como sempre, em 3 tópicos. O primeiro tópico fala o paraíso eterno. O segundo, o eterno e perfeito estado. E o terceiro, o estado final de todos os santos. O texto bíblico básico está em Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 a 14, e também o capítulo 22, versículos de 1 a 5. Nesses capítulos de Apocalipse é descrito a cidade celestial, a Nova Jerusalém, quando é narrado com a beleza ímpar, é descrito numa linguagem figurada esses acontecimentos, o qual nós iremos abordar aqui, justamente o que diz lá em Apocalipse 21, como falei, que é de uma riqueza ímpar. Que cidade é essa? Onde fica essa cidade? A cidade que o próprio Deus foi o arquiteto, mas tudo que ali é descrito, retrata uma figura do que nós iremos passar, do que nós iremos viver, e também a posição da igreja, a igreja no seu estado glorioso. Isso vai acontecer justamente depois do milênio, após a grande tribulação, quando nós ingressarmos no milênio, conforme já aprendemos em lições passadas, e após o milênio, quando estaremos diante do juízo final, o grande julgamento, o trono branco, e a partir daí, a partir desse julgamento, conforme até nós estudamos na lição passada, a respeito do destino dos ímpios, e também o destino da igreja, e agora nós estamos focando justamente o destino da igreja, após o trono branco, após o juízo final. É justamente nesse período em que, conforme a descrição do livro de Apocalipse, a igreja ela vai ser levada até a essa cidade celestial, conforme é descrito, uma cidade que é narrada aqui em Apocalipse de uma forma magnífica, que nós vamos observar aqui alguns pormenores dessa cidade. Primeiro, nós estamos vendo, eu vou repetir mais uma vez, a posição da igreja é uma figura, e aqui a gente mostra 2 figuras importantes dentro desse contexto. Primeiro, a noiva e o cordeiro. A Nova Jerusalém, conforme é dito, de um lado, a cidade, do outro, o cordeiro. A igreja glorificada irá adentrar
nesta nova cidade, depois que esses céus e essa terra irão passar, conforme é dito pelo apóstolo João em Apocalipse, os céus e a terra, eles vão passar com grande estrondo e os elementos em chama se desfarão. O céu vai se enrolar como um grande livro, então vai descer dos céus a nova cidade, o qual ele descreve essa cidade como uma cidade quadrada. Há um significado, há um porquê nesses detalhes dessa cidade, uma cidade quadrada, e dá as dimensões dos seus lados, de maneira que a área dessa cidade são 2.250 quilômetros. Como é uma cidade quadrada, então ela tem todos os lados iguais. Então tem 2.250 quilômetros nos 4 lados e 2.250 quilômetros de altura. A questão de quadrado é porque o quadrado é o polígono mais perfeito que nós temos. Ele possui 4 lados iguais e 4 ângulos retos. A dimensão justamente remota à perfeição. Isso indica que é uma cidade perfeita. Então nós vamos ingressar numa eternidade, ou na eternidade, em um estado de perfeição. Estaremos em estado glorioso. É o que nós chamamos de estado eterno, um estado perfeito, porque nessa condição a igreja vai viver lá eternamente. Então, 3 elementos nós vamos acrescentar nessa cidade. Primeiro é a iluminação. Essa igreja, essa cidade, ela brilhará de uma forma esplendorosa, como é dito aqui, ela vai brilhar como uma pedra preciosa e translúcida, conforme nós observamos no versículo 23 do capítulo em pauta. Ela não terá luz própria, porque o Cordeiro é a sua luz, ou seja, o próprio Jesus, que é a luz, como ele mesmo descreveu durante o seu ministério terreno. Ele é a luz do mundo, mas ele é a luz de todo o universo. Então, semelhante a um astro, a igreja vai brilhar na Nova Jerusalém, ela vai brilhar nesse estado eterno e perfeito, mas esse brilho emanará do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele também fala de muros e portas. As portas, conforme é descrito aqui, lá no original, a palavra porta, a palavra é pulon, que é na realidade uma entrada, uma abertura, que indica nesse caso aí, essas 12 portas, vai ter pleno acesso, indica que tenha acesso para todos. E uma observação aí, em mais um detalhe, são os seus fundamentos. O escritor, ele relata 12 tipos de pedras preciosas. Mas aonde estão essas pedras preciosas? No seu fundamento, no alicerce. Pedras preciosas enterradas. Então a igreja realmente, por isso representada, que é a joia, é a pedra preciosa, aí a gente nota que essa cidade celeste, ela é belíssima por dentro e belíssima por fora. Ela é belíssima por dentro porque ninguém vê essas pedras preciosas, porque elas estão enterradas. É o fundamento, é a base. E o escritor, ele cita o nome dessas pedras preciosas.
aonde isso aí descreve justamente a glória de Deus na igreja refletida. Isso fala do seu passado, isso fala da sua história. A igreja sempre foi bela e existe uma beleza na igreja que aos olhos nus não dá para observar, mas a igreja é preciosíssima no mundo espiritual. E a igreja também, ela é belíssima por fora, conforme a narração. E quando se vê a citação desses números, tanto das pedras como das portas, e descrito 12 tipos de pedras preciosas no fundamento, é um caso inédito. É um caso espetacular, onde é que se viu uma construção se colocar pedras valiosíssimas no seu fundamento. Isso também aponta para Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, é o alicerce, é a pedra angular, é a pedra de esquina. Foi por isso que ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E isso é de uma beleza singular. Então é nessa cidade descrita aqui, dessa forma extraordinária, que a igreja vai viver no seu estado eterno, no seu estado glorioso. É ali que nós estaremos, nessa cidade. Vamos observar que esses detalhes, esses números, são figuras. Porque a linguagem humana não tem como descrever o esplendor da vida eterna. Então é necessário que se faça uma comparação com as coisas materiais, as coisas conhecidas dos humanos, para que tenhamos o entendimento do que é o estado perfeito, a glória que nós estaremos desfrutando naquela cidade. Então vamos entender que quando nós contemplamos a beleza daquela cidade, nós vamos fazer uma reflexão e analisar a igreja que somos e a igreja que seremos. Observando a igreja que seremos, nós vamos não somente analisar a igreja que somos, mas vamos também procurar nos aproximar da igreja que seremos. Então a gente vê justamente no primeiro tópico o paraíso eterno. E quando nós falamos em paraíso, nós não vamos confundir esse paraíso eterno com o paraíso aonde viveram Adão e Eva, os primeiros homens. Nós também não vamos confundir com o paraíso descrito na parábola do rico e Lázaro, mas esse paraíso aqui, porque às vezes nós usamos a palavra céus, usamos a palavra inferno, usamos a palavra paraíso no sentido genérico. Por exemplo, a Bíblia mesmo, ela é repleta da expressão inferno, mas é bom que a gente faça um estudo, uma análise, e procurar entender a que inferno está se referindo. Nós aprendemos isso na lição passada. Vamos diferenciar o que é Hades, o que é Sheol, o que é Guena, o que é Tártaro, e assim por diante. Semelhante ao céu. E quando o Senhor Jesus fala em céu, ele está falando justamente nesse céu que ora estamos estudando. É para lá que nós vamos. E quando nós falamos em paraíso, é bom abrir esse parênteses, esse paraíso que Jesus falou
justamente naquele período, naquele momento em que ele estava crucificado entre dois ladrões, e ele falou para um deles que estaria com ele no paraíso. É uma observação importante. Esse paraíso que Jesus falou é esse paraíso que nós estamos abordando nesta lição. E quando ele falou hoje, estarás comigo no paraíso, vamos ter cuidado com essa colocação da vírgula. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não é que o ladrão ele foi ingresso de imediato nesse paraíso, que é a Nova Jerusalém, mas ele foi naquele paraíso temporário que se opõe ao Hades, aonde está descrito na parábola das 10 do rico e do Lázaro. A outra coisa é quando nós encontramos lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz, na casa do meu pai tem muitas moradas, ele estava falando também da Nova Jerusalém, dessa cidade eterna e cidade perfeita. E nós entendemos isso quando ele fala nas portas, acesso para todos, e também quando ele fala nos números. Quando aqui é descrito 12 e 12, observa isso, existe 12 tribos, ou 12 patriarcas e também os 12 discípulos. Esse 12 do Velho Testamento e esse 12 no Novo Testamento representa toda a humanidade. Então, 12 vezes 12 dá 144. Logo, não vamos pegar números ao pé da letra, gente. Tenhamos bastante cuidado. Quando ele fala, esses 12 discípulos representam a igreja hoje. E os 12 patriarcas representam Israel. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento, Israel e igreja, mostram a totalidade do ser humano. E essa igreja, ou essa cidade, ela está justamente com todas as portas abertas para o ingresso de todos, gregos e judeus, ricos e pobres, escravos e livres. Todos poderão ingressar nessa cidade. Foi por isso que ele falou, na casa do meu pai tem muitas moradas, que mais uma observação, essa casa que ele fala aqui está no sentido espiritual. Ninguém vai ter uma mansão, uma casa mesmo, com a cama, com a cadeira, com portas. Essa casa é local de habitação. Tanto é que lá no original, lá no grego, a palavra é monai. Monai é local de habitação. Se eu pegasse ao pedaço, se eu tivesse visto a palavra oikos, oikos quer dizer casa. Mas lá não está oikos, está monai. Monai é qualquer local de habitação, qualquer morada. E foi justamente essa palavra usada pelo Senhor Jesus Cristo. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, justamente nesse primeiro instante, no item 1, quando nós lemos o paraíso eterno, o que é o paraíso? Então nós acabamos de conceituar, de explicar esse paraíso. Esse paraíso está se referindo justamente a essa morada eterna, essa Nova Jerusalém, que ela vai descer dos céus e vai ficar no local dessa terra em que nós habitamos, mas será um novo céu e a nova terra, algo perfeito. E o subitem 2 fala assim, o que é a cidade eterna? E textualmente diz a revista, depois do julgamento final, após o milênio, e a purificação da terra por meio do fogo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou
que prepararia um lugar para os santos. Está lá em João 14, 2 e 3. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. A Nova Jerusalém, cidade por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que vai substituir a antiga cidade que estava contaminada e ela descerá diretamente dos céus. Quando é que vai começar essa eternidade? Justamente conforme já narramos, de acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois da igreja ser arrebatada, depois da grande tribulação, depois do milênio, então esse grande e magnífico episódio vai acontecer. No segundo tópico, quando fala o eterno e perfeito estado, o subitem 1 diz: o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo após o milênio, e que serão estabelecidos um novo céu e a nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá, e toda a terra se encherá de sua glória, conforme o apóstolo Paulo descreve. Vai haver uma reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra será uma só grei. As deformidades, as anomalias, as mortes, as tristezas, as dores serão banidos. Isso é que nós chamamos de estado perfeito. E no item 2 diz o estado perfeito à luz de Apocalipse. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos, gente. Símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. E a gente pode ver dentro dessa cidade, existe ou foi mostrado alguns elementos, como o rio, a árvore, a ausência de males. Todas as vezes, ou quase todas as vezes, que houver referência a um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, essa cidade que está sendo aqui abordada, e o rio fala de eternidade, como também o fruto. Então, tanto o rio como os frutos, quando ele diz é saúde das nações, isso quer dizer que não vai haver mais morte, não vai haver mais enfermidades, não vai haver mais dor, porque tudo será perfeito, tudo será completo. A vida eterna é descrita como um rio. O apóstolo João descreve esta eternidade como o rio da vida que brota do trono de Deus, conforme já falamos. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo da vida em que devemos viver. O Senhor Jesus mencionou isso quando ele disse que era a água viva. E ele disse que aquele que beber da água que ele deve, diz que tudo isso é metáfora, é simbolismo. Todo aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede, porque nele se fará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Veja que ele falou somente em linguagens figuradas, ali não estava sendo descrito, ele não estava fazendo referência àquela água lá no encontro com a mulher samaritana, não tinha nada a ver com a água que ela estava tirando, mas veja como ele conseguia trabalhar. A didática de Deus é essa, ele pega um elemento natural, ele pega um elemento terreno e faz uma comparação com algo espiritual, com algo perfeito, com algo eterno. E também mostra nesses frutos a vida eterna sem males.
Não haverá mais maldição contra alguém. Está lá no versículo 3 do capítulo 22 de Apocalipse. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. A vida eterna na presença de Deus. E finalmente nós estaremos em casa para sempre, porque nós já aprendemos que nós estamos aqui como forasteiros, como peregrinos, mas a nossa morada está nos céus, onde habita a justiça. No item 3, o estado final de todos os santos. Todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viverão nessa cidade com a ideia de permanecer nela eternamente. Ou melhor, nessa ideia, né? Conforme está aqui escrito, né? Vou ler novamente. Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viverão nessa terra, com a ideia de permanecer nela eternamente, porque aqui tudo é passageiro, tudo é efêmero. Nós temos que almejar a eternidade. Nós não vamos viver aqui pensando em só construir algo material, que vivamos aqui bem, felizes, mas lembre-se que nós temos que almejar algo muito mais excelente, que é justamente a vida eterna nesta cidade perfeita. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus, conforme Hebreus 11, 9 e 10, e Gálatas capítulo 4, versículo 26. Moisés passou por ela com essa mesma intenção. Deixou o Egito e sua glória porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Por isso o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nesta jornada, pois está consciente do que o seu lar, a sua verdadeira cidade é a celestial, onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. E seremos um só povo, uma só nacionalidade, uma só língua, tudo vai ser unificado, não vai existir mais estrangeiro naquela cidade, não vai existir mais ricos e pobres, todos terão o mesmo nível, a mesma beleza e vão desfrutar do mesmo gozo, que nós possamos viver nessa esperança e viver contemplando, porque olha, o crente, ele não tem motivo nenhum para viver triste, para viver sem esperança, porque aqui nesta terra tudo é passageiro. Precisamos viver almejando esse encontro bendito e glorioso que é estar nos céus com o nosso Deus. Que essa esperança repose em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos ter paz em nossos corações, em nossas almas. O crente, ele não tem motivo nenhum para se entristecer, porque os males, as dores que passamos aqui, as tristezas que passamos aqui, não vão nem de perto se comparar com a glória que nós vamos desfrutar na Nova Jerusalém, na cidade eterna. Que Deus vos abençoe e que esta lição seja um consolo para todos nós e que seja também uma esperança para os crentes. Lembre-se que a nossa pátria está nos céus, onde habita a justiça. Amém? Deus vos abençoe.
Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência em assistir. E você que chegou até aqui, até o final, não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal. Você que está aqui pela primeira vez, compartilha o vídeo com mais pessoas nos grupos da sua igreja, para que todos possam também compartilhar desta lição tão rica e tão maravilhosa. E até o próximo trimestre, com mais uma série de lições. Deus vos abençoe ricamente.